Bem, pessoal, indo agora aqui para uma atividade nova aqui no Cardio Papers, a gente vai começar a fazer podcast baseado discutindo livro que a gente está lendo ali no dia a dia, que impactou as nossas condutas no dia a dia. A gente vai compartilhar isso com vocês. E a gente tem convidado especial hoje, meu amigo Dr. Rodrigo Flamini, do perfil Rádio Post. Bem-vindo. Obrigado aí pelo convite, vai ser um prazer estar aqui discutindo, participando. Vamos seguir. Vamos embora. Então, o livro que a gente vai discutir hoje, o Can't Hurt Me, do David Goggins, resume assim, em 3 minutos, a história de vida espetacular dele. Diz aí. Cara, o David Goggins é um daqueles caras que te inspira desde o começo, né? O cara teve uma infância terrível, sofreu muito com um pai super abusivo, passou por dificuldade de aprendizado, passou por colégios, morou em cidades racistas. Em quem já morou na América sabe que o racismo é muito aflorado. Mas a história dele não é essa, né? A história dele é sobre como ele pegou isso tudo e se transformou num cara que passou pelos treinamentos mais severos. Ele virou um SEAL, ele participou do treinamento tático da Força Aérea, depois foi da escola de Rangers. Depois disso tudo, hoje ainda continua inspirando várias pessoas no mundo com a sua história e, sobretudo, com seus atos, né? Então, David Goggins é uma daquelas personalidades da internet que são exemplares. Show de bola. A galera pode dizer, né, Rodrigo, o que é que isso tem a ver com medicina? Mas o objetivo é exatamente esse, a gente pegar coisas que fogem ali da coisa diretamente ligada à medicina, mas a gente fazendo o link, assim, tanto de aprendizado de vida, de forma geral, né? A gente vai falar hoje de criação de filho, de mentalidade, etc. Mas também coisas que não tem nada a ver com medicina, mas tem tudo a ver com medicina, né? Porque você pode usar aquela mentalidade de resiliência, de perseverança para no seu dia a dia, né? De contato com o paciente, outros colegas, coisas do tipo. Não é isso? Isso é importante porque a medicina ela é super ampla. E o conteúdo que você vai pegar dos livros, ele acaba sendo... ele atua de forma conjunta com a medicina. Então você pode aprender uma habilidade não necessariamente médica e aplicar essa habilidade no seu dia a dia para te transformar numa pessoa melhor, consequentemente num médico melhor, né? Não, eu me lembro que desde a época da faculdade, tinha uma professora, uma mentora minha na época da faculdade, a doutora Jerusa, ela falava: quem só sabe medicina, nem medicina sabe. Muita gente fala essa frase, né? E é realmente isso, né? Você vê, e eu tinha muito isso durante a faculdade toda, a residência, eu era muito focado em medicina, lembro de pouquíssimos livros, pouquíssimos que eu li durante essa época. E é um dos arrependimentos que eu tenho, junto com o exercício físico, eu até comentei em outro podcast com o André, que são 2 arrependimentos que eu tenho da época de faculdade de residência, é não ter praticado mais atividade física e não ter lido mais. E você vê que quando você vai vendo coisas diferentes de medicina, até seu conhecimento médico mesmo, ele fica mais amplo, sua visão de mundo, né, expande, enfim. E virou muito a chave para mim essa questão da leitura depois que eu vi o documentário de Bill Gates no Netflix. Já assistiu esse, não? Eu já assisti. É show de bola o documentário, né? E ele fala, Bill Gates é um cara que lê muito, e aí eu já vi, né, ele tira lá umas Think Weeks, né? Ele tira uma semana sozinho num casebrezinho lá, dinheiro não é problema, né? E leva um monte de coca, né? Exato. Coca, né? Ele é amigo de Warren Buffett, os dois gostam muito de coca. E trocentos livros, né? Ele fica lá uma semana lendo 7, 8, 9, 10 livros e provavelmente o estilo literário que ele mais gosta é biografia. E, pô, na hora que o cara que foi o cara mais rico do mundo durante muito tempo fala alguma coisa, você para escutar, né? Que o cara certamente tem uma mentalidade fora do comum. E aí, eu tinha um pouco de preconceito com biografia, que biografia geralmente começa o quê? A infância da pessoa, puta, começa aquela história meio lenta, aquele negócio, demora, né, pra engrenar. É isso aí. Mas o que é que ele falava de biografia? Olha, biografia é quase que uma mentoria por R$30, porque é um livro, né, 30, 40 reais, você tem uma mentoria, você consegue entrar na mente das cabeças mais brilhantes do mundo, né, ver como é que o cara pensava e trazer aquilo pra sua personalidade. Eu acho que esse livro é bem isso, né, você consegue ver como o cara pensa, né. Ele é até interessante, né, porque quem acompanha David Goggins há algum tempo percebe que ele é um dos caras mais durões do mundo, né? O cara passou por inúmeros triatlons, ultramaratonas, passou por vários testes físicos muito extensos. Uhum. E quando você lê o livro, você percebe que ele consegue trazer e mostrar a fragilidade dele durante o processo. Total. Então, geralmente quando a gente olha para uma pessoa, um overachiever desse, o cara que consegue fazer muita coisa, que você olha e fala, nossa, eu nunca ia conseguir fazer isso, é quase como se você automaticamente assumisse que o cara tem um superpoder. Exatamente. E ele tem muita habilidade ao longo do livro de te mostrar, ó, cara, o que você está vendo aqui só foi possível porque eu consegui passar por todo esse processo, né? Então, o livro é muito bacana porque você não vê o super-herói, né? Perfeito. Ele consegue te mostrar as fragilidades dele ao longo do processo. Perfeito. Isso aí é perfeito. Logo, um dos primeiros capítulos do livro de produtividade,
que eu vou terminar de escrever esse ano, é justamente isso. O que é que Michelangelo e Michael Jordan têm em comum? Que é exatamente isso, né? São expoentes das suas áreas, né? Quando alguém fala, Michael Jordan, não, o cara é tão bom que não tem como chegar lá. Ponto final. E isso, por um lado, tira a sua responsabilidade da coisa. Tu vai treinar pra quê? Tu não vai conseguir ser Michael Jordan. Isso aí é dom divino, aquele negócio, né? E aí você tira a responsabilidade. E quando você vai ver, por exemplo, provavelmente o cara mais conhecido aí de basquete, talvez dos últimos 20 anos, o mais não, mas no top 5 tá lá Kobe Bryant, né, que terminou morrendo no acidente de helicóptero e tal. E quando você vai ver as entrevistas de Kobe Bryant, ele fazia o hard work igualzinho, copiando Michael Jordan nos mínimos detalhes e tal. E ele disse, no começo ele era uma porcaria jogando basquete e tal. Então, acho que esse negócio do David Goggins é exatamente isso. Você vê, o cara correu 160 quilômetros. Tem uma prova lá que ele fala, não vou conseguir, isso aí é o cara genético. E ele fala, olha, talento, num dos capítulos ele fala, talento não é requerido. Hard work é necessário, ponto final. E a gente vai discutir isso ao longo do livro. Mas aí como é que acontece, né? Como é que a gente vai dividir a discussão? Não sei se a gente vai conseguir matar num podcast só. Primeira coisa, porque ficou bem grande a pauta que a gente montou. Tem muito ponto ali, massa, ainda né? nem começou. Pois é. Eu acho que vai dar uns 3 podcasts desses. Mas a gente dividiu assim, temas de mentalidade, mindset, né? Tem muita coisa disso, liderança, formação de hábitos, produtividade. Então a gente vai começar essa primeira parte em relação à mentalidade. Tá. Uma coisa que me chamou a atenção, e aí dos vários pontos de mentalidade, na primeira página do livro, quando você está lendo, ele faz uma afirmação que eu já tinha escutado de outras pessoas, mas é bem interessante. A gente costuma muito, né, os pais da gente diziam, né? Não acredite em tudo que você escuta. E óbvio, né? Tem um bocado de gente falando abobrinha, o Covid foi uma ótima época para a gente ver isso, né? Mas ele fala uma frase que é interessante, não acredite em tudo que você pensa, né? Que isso é um dos pilares ali da meditação, né? Que é exatamente, meditação você vai ver, você vai identificar que você tem pensamentos, mas você não precisa se correlacionar com aqueles pensamentos, então você teria que ver ali como se fosse meio que de fora de si próprio, né? E logo na primeira página, David Goggins fala isso, não acredite em tudo que você pensa, porque você inevitavelmente vai ter crenças limitantes, né? Isso é uma coisa que a gente gosta de discutir quando está tomando vinho aí nas sextas-feiras e tal. Diz pro pessoal o que é que seria uma crença limitante, primeira coisa, e me dá um exemplo prático da tua vida, alguma crença limitante que você tinha e que você conseguiu reverter. Crença limitante. Crença limitante é quando você mesmo se impõe um limite que não necessariamente é verdadeiro. Exemplo prático, trazendo para a minha vida, uma das coisas que eu pensava quando eu escolhi fazer medicina, e isso aí já dá pano para várias conversas, eu, como muitos, fiquei em dúvida, não tinha certeza, era muito jovem, não tinha certeza, na minha família não tinha ninguém que tinha o 3º grau completo ainda, e eu vim de uma família que estudava exatas. Então a minha tendência natural era seguir aquele caminho, e no final das contas fiquei em dúvida se ia fazer medicina ou engenharia. Escolhi medicina. E uma das crenças que eu tinha era, será que o cara consegue ser um médico decente, um médico bom e ainda criar a família de forma adequada, praticar atividade física, fazer outras coisas fora da medicina? Porque na época, os exemplos de bons médicos que eu tinha, todos eles sacrificavam todo o resto para serem excepcionais médicos. E eram realmente muito desequilibrados, né? No sentido... Era totalmente desequilibrado. E se a gente parar para pensar, o overachiever, em determinado ponto, ele precisa desequilibrar. Sem dúvida. Talvez o grande pulo do gato aí da conversa seja você, cada um no seu jeito, encontrar um ponto de conseguiu cumprir a tarefa, volta, reequilibra, até que tenha uma outra jornada. Certamente. Essa era uma crença minha, graças a Deus eu estava errado, né? Dá para fazer mais de uma coisa de forma equilibrada, de forma boa. Certo. Né? Isso é interessante, um dos caras que eu mais gosto de ler é Charlie Munger, né? Eu vou citar várias vezes nos podcasts aqui, que é o sócio de Warren Buffett. E Charlie Munger sempre fala um negócio que é interessante, que é o seguinte, se passou-se um ano e você não mudou de opinião em relação a coisa que você considerava como dada, é porque aquele ano foi meio perdido. Vou dar um exemplo aqui. A gente está gravando aqui esse episódio na sede nova do Cardio Papers. Né? Durante muito tempo, eu, André e Fernanda, a gente falou, não vamos ter sede, vamos ficar fazendo tudo de home office e tal. A gente teoriza, montar qualquer coisa física, trabalho, reforma e tal. E depois que a gente montou, você fica naquela história, por que a gente não fez isso antes? Né? Então, um exemplo simples, né? Outro exemplo de crença limitante que eu tinha em relação a quando a gente começou o site lá atrás, 2010,
Naquela época a gente estava lá no INCOL, né, Instituto do Coração da USP e tal, e basicamente quando você ia para os grandes congressos, todo mundo que dava aula era muita gente de São Paulo, e os pessoas que eram de fora era professor titular da Universidade X, Y, né, tal. E você dificilmente via alguém que não fosse um professor muito destacado dando as aulas principais, né? E aí você ficava com aquela crença limitante. Putz, eu acho que nunca vão prestar tanta atenção no que a gente vai falar, sendo meros na época, né? Residentes, depois, um pouquinho mais depois do que residente. Mas você vê que hoje em dia, principalmente com a explosão, né, de internet, mídia social e tal, mesmo a gente estando, né, um em São Paulo, outros em Recife, tem gente do Brasil todo hoje em dia contribuindo com o Cardio Paper, a gente vê que a gente consegue um alcance muito grande, mesmo não sendo professor titular daquela universidade X ou Y, né? Então, cada vez mais você vê, era uma crença limitante minha, né? Provavelmente nunca existiu esse pensamento por parte das outras pessoas. Mas você vê, os próprios números mostram, a gente tem 400 mil acessos por mês no site, tem milhares de visualizações, milhões de pessoas impactadas no Instagram todo mês, né? Então você vê que era uma crença limitante. Mas é importante você estar sempre pensando ali para ver se você não está se auto-sabotando, né? Que é o que Henry Ford falava, se você acha que você consegue, você está certo, se você acha que você não consegue, você também está certo. Porque de cara você já se auto-sabotou e não vai nem tentar a coisa do jeito que deveria, né? Cara, é curioso, né? Eu vou puxar um gancho aqui, meio quase fugar o tema. Eu passei por uma sessão de coach quando meu primeiro filho, quando o Miguel estava para nascer. E uma das coisas que instalou para mim, né, durante o processo é o tanto que às vezes você é dirigido de fora para dentro. Você está preocupado com a parte externa. Uhum. E aí você acaba não percebendo que o grande desafio é você. Total. E eu não sei, e até então eu não tinha tido clareza do tanto que eu converso comigo o dia inteiro. Uhum. Por um período eu falei assim, nossa, será que sou eu que faço isso? Ou todo mundo faz isso e a galera não percebe? Né? É um bom questionamento. E aí você fica assim, pô, por que eu tô falando isso pra mim mesmo? E aí você começa a perceber, quando alguém te fecha no trânsito, o que você diz pra você mesmo? Vai atrás ou não, larga esse cara pra lá, foge dele. Quando alguém te diz que você não vai conseguir, o que é que você diz? Uhum. Então foi uma das coisas que instalou pra mim, do tipo, opa, se eu sei que tem uma voz falando na minha cabeça, e eu sei que essa voz sou eu, posso controlar o que ela me diz. Uhum. Então, ao invés dela me dizer, na medicina, quando você encontra um desafio, não, tá muito difícil fazer isso aqui, consultório tá muito difícil, vou largar para lá. Opa, será que tem um outro jeito de fazer isso para isso dar certo? Isso. Isso acaba te impulsionando, né? E hoje, pegando o gancho do que você falou com a internet, você vê que tem muitas pessoas muito boas espalhadas pelo Brasil inteiro por N decisões. Às vezes o cara quer uma vida mais pacata, não quer estar num grande centro. Às vezes o cara tem uma avó, um pai, uma mãe mais idosos, quer estar perto para cuidar. E isso não faz o cara não saber medicina. Sim. Né? Então a internet, o Instagram, Facebook e inúmeras outras mídias sociais, ela deu vazão a um monte de gente para contribuir. E eu acho que isso conecta até com o primeiro ponto que você falou, da sua crença limitante, né? Porque na época dos meus pais são cardiologistas, para você se manter atualizado era uma coisa hercúlea, né? Porque você tinha que pagar muito caro para ir para um congresso, ficar 3, 4 dias fora de casa, longe dos filhos, né? E aí desequilibrava mais ainda e tal. E era muito difícil você ter acesso à informação. Hoje não, você está lá com seu filho na praia, meia horinha que dá tempo lá, você entra numa mídia social, vê o que é que tem de novidade ali e tal. Então você consegue desempenhar mais de um papel com mais tranquilidade graças à tecnologia. O problema é você não se perder nisso também e não ficar ao contrário. Em vez de estar com o menino lá na piscina no final de semana e tal, tá checando o tempo inteiro rede social, com enfim. Mão, né? Ao invés de usar como uma ferramenta, você vira a ferramenta daquilo ali, né? Exato, exatamente. Mas beleza, então a gente vai discutir mais depois em relação a essa questão de balancear trabalho, vida em outros podcasts. Outro detalhe de mentalidade bem interessante. Ele é um cara que, quando ele narra a infância dele, é uma infância extremamente sofrida, né? O pai dele era extremamente agressivo, batia nele, no irmão, na mãe, chegou a apontar a arma para ele um dia. E ele diz, né, para você ver o quão desesperado estava a criança, 8 anos, dizendo que alguma parte dele queria que o pai puxasse o gatilho, meio que para acabar o sofrimento. Queria que acabasse. Né? Então você essa vê parte do livro é muito marcante, né? Muito marcante, mas é interessante duas coisas dessa parte de mentalidade, né? Que a gente pode trazer para a medicina de forma geral. O primeiro que ele falava que muitas vezes o que ele sofria mais quando ele fazia alguma coisa errada não era nem a surra, era a antecipação da surra. Ele sabia que quando o pai chegasse daqui a tantas horas em casa e soubesse que ele fez tal coisa,
ele ia apanhar. E ele sofria muito mais nessas horas que antecipavam a surra do que na surra em si, né? E a gente vê muito isso, né, de você sofrer por antecipação. Eu me lembro, né, e é interessante que às vezes tem muito estudante de medicina que tem isso, médico mesmo, e não atenta para esse processo que é uma autossabotagem. Eu me lembro quando eu era R1 de clínica. André vai lembrar dessa história, quando a gente tinha que dar um plantão lá no pronto-socorro, que era no final de semana, era 24 horas cobrindo o que a gente chamava de meio. Os pacientes estavam internados na emergência. E aí tinha dia que tinha 20 pacientes, 30, 35 pacientes internados. Mas veja, você evoluir 30 pacientes, vários graves no meio, sendo o R1 de clínica, não é uma coisa muito simples, né? Várias vezes o pessoal chegava lá 4 horas da manhã e tinha paciente que você não tinha visto ainda do dia, né? Checar exame e tal. Chegava lá, seu Francisco, acorda, enfim. E eu me lembro que eu passava um mês sofrendo por antecedência, putz, vai ter aquele plantão naquele dia. E quando chegava no plantão, por pior que fosse, adivinha, o plantão era limitado a 24 horas, então tinha a hora para acabar. Ou seja, sofria muito mais do que era necessário, né? E os históricos falam muito isso, não tem por que você sofrer por antecedência por uma coisa que é inevitável, porque se é inevitável vai acontecer de todo jeito, quer você sofra ou não. E se for uma coisa que pode acontecer ou não, tem uma chance muito grande de você estar sofrendo por uma coisa que nem vai existir, né? Me diz aí, em relação a essa questão de sofrer por antecedência, /medicina, ou experiência de vida mesmo, alguma coisa que se correlacione aí da tua parte, não? Cara, é curioso, né? Você citou um exemplo de medicina e eu vou devolver outro de medicina, né? E se a gente parar para analisar, às vezes se senta, né? Nessa época ninguém junta mais muita gente em lugar nenhum por causa da pandemia, mas se pegar pouco tempo atrás, sentava numa mesa 4 médicos e 20 pessoas de outras profissões, daqui a pouco estava todo mundo falando do mesmo assunto que estava orbitando ao redor de medicina, né? Então, a gente acaba, de certa forma, correndo o risco aqui de ser equivocado, a gente acaba trazendo muito o que a gente vive na profissão para a nossa vida pessoal. Demais. E uma das coisas que me gerava angústia profunda foi que no final do R2 eu comecei a dar plantão como radiologista, né? Então, ia lá... só dizendo que eu terminei não apresentando essa parte, né? Que você fez 2 residências, é um caminho atípico. Você fez medicina nuclear e depois você fez radiologia, né? Então, assim, no R2 de rádio, não foi de medicina nuclear, não. Exato. Se somar aí, foram 7 anos de jornada, né? Residência, né? De residência. Fora os 6 de faculdade, 6 né? mais 7. Então, fiz 3 de medicina nuclear, aí fiz o R4 de PET, que foi onde tudo encaixou para mim, né? Falei assim, pronto, agora eu achei uma coisa que eu adoro e isso acabou demandando de mim que eu complementasse com mais 3 anos. Fui questionado na época, um monte de gente, vai jogar mais 3 anos. Que a gente vai falar disso daqui a pouco também, de voltar a colocar a faixa branca, que não é uma coisa fácil, né? Você voltar a ser ali o cabo da história, né? Você não imagina o que eu ouvi, né? Até piadinha do meu sogro de dizer que eu estava adiando o casamento. Quando eu estava terminando o R2 de rádio, ou seja, eu tinha 6 anos de faculdade, já tinha 3 de medicina nuclear, 1 de PET e 2 de rádio. Assumi um plantão como ultrassonografista e depois pulei para tomo. Cara, e aí você se prepara muito, né? Mas a tomo, quando você tá no ultrassom, você tem a tomo para te proteger. Uhum. Indica um exame a mais. Sim. Quando você está na tomografia, você não tem mais muita opção. Então, é o AVC. E aí, esse plantão era na quinta à noite. Segunda-feira de manhã, quando começava a semana, eu já estava se maldizendo. Para que eu peguei esse plantão? Se passar alguma coisa, por que eu estou dando esse plantão? E, na verdade, era um plantão tranquilo. Uhum. Era um plantão que tinha 6 tomografias, então era um negócio muito tranquilo. Mas, mesmo assim, aquele seu senso de... E o médico tem muito isso. Aquele seu senso de, se eu errar, sim, a responsabilidade é toda minha. Deveriam ter me preparado, não me prepararam, mas a responsabilidade é sua. Sim, sim. Única e exclusivamente sua. Sim. Então você se tortura muito com isso. É natural do estudante de medicina, do médico em si, ser implacável com seus próprios vacilos, né? Então, isso é crucial para o bom médico, né? É crucial. Apesar de ele consumir muito, né? Apesar de ele consumir muito. Encontrar esse equilíbrio entre a tortura, ninguém quer errar, mesmo o mau médico, ele não quer errar. Uhum. O ponto é, uma vez que alguma coisa não sai do jeito que você planeja,
quanto tempo você fica ainda revivendo aquele momento, né? Sim. Às vezes o episódio aconteceu há anos e você ainda está naquele dia, aconteceu isso, e aquilo te traz todo um sentimento, né? Você percebe a boca secando, você percebe todo o sistema funcionando por causa de um vacilo. Esse plantão me dava medo, embora eu nunca tenha passado um sufoco real nesse plantão. É interessante isso, tem um livro do Dan Harris, que é 10% mais feliz, alguma coisa do tipo, que é sobre meditação, um livro muito bom que eu li esse ano. E ele falou um insight interessante, né? Porque tem muito isso, né? De você ficar ali no looping, né? Pensando naquela coisa várias vezes, né? Algumas vezes é necessário, né? Por exemplo, estou em dúvida num caso, não sei qual é a melhor conduta. Então você pensa, conversa com um, conversa com outro, pensa de novo, agora eu acho que eu já sei qual é o caminho, bate aquele insight, né? Então algumas vezes é útil. Outras vezes, a maioria das vezes não é, só vai ficar reverberando na sua cabeça e não vai lhe levar para lugar nenhum. Aí ele pergunta exatamente isso, qual é o pulo do gato para você saber se aquilo ali está sendo benéfico ou não? Você deve se perguntar para si mesmo, é útil eu estar perguntando isso? Então, por exemplo, cara, vou pegar um voo, estou com medo de chegar atrasado. Enfim, beleza. Você tomou a conduta já, botou um alarme, alguma coisa, já coloquei o alarme, já fiz a conduta. É útil você ficar pensando mais 10 vezes que você pode chegar atrasado? Não, você botou o alarme, na hora que o alarme tocar, você vai. Tá preocupado, bota 1 hora antes o alarme, chega, meu pai gosta de fazer isso, chega 3 horas antes no aeroporto. Mas, a partir do momento que você definiu a conduta, tenta esquecer, é fácil falar, difícil fazer, mas tenta esquecer aquilo que você vai estar só perdendo energia mental, né, em relação àquele assunto. Nesse tópico de mentalidade ainda, Rodrigo, uma das coisas que ele mais bate no livro, e que é quase que a especialidade dele, é pegar uma dificuldade, que ele teve várias, e transformar aquela dificuldade na semente de alguma coisa maior, né? E aí teve até uma frase, eu estava escutando um podcast do Tim Ferriss essa semana, que eu gosto muito, é um dos caras de podcast que eu mais gosto, e é uma frase bem interessante, não se sabe muito bem de quem é a autoria, pelo que eu estava vendo, mas é tipo assim, tentaram nos enterrar, mas não sabiam que nós éramos sementes, né? Enfim, no sentido que isso pode funcionar tanto para um lado quanto para o outro, né? No livro mesmo, ele fala os dois sentidos dessa frase. Uma parte ele pega esses traumas de infância todo que ele tem, né, do pai batendo, tem um padrasto dele que ele, na hora que está se afeiçoando com o padrasto é assassinado, provavelmente por uma briga por droga, enfim, história bem triste. Então ele meio que joga aquilo para debaixo do tapete, né, ele tenta enterrar aquilo e depois termina voltando, anos depois, e ele assume, né, não tinha resolvido isso, o negócio voltou maior, ele tem meio que um breakdown e tal, né, então essa frase pode ser interpretada desse jeito, mas se você tenta enterrar alguma coisa ruim, mal resolvida, aquilo pode voltar depois como uma árvore, né, uma coisa muito maior e ter o revés. Mas também tem uma hora que ele faz o contrário, né, ele pega aquela raiva que ele tinha no interior dele, e ele usa aquilo para alimentar ali a fogueira do overachiever, né? De conseguir fazer mais do que a maioria das pessoas esperaria, até para provar para ele mesmo, né? Na insegurança dele, como ele fala várias horas, que ele conseguiria fazer aquilo, né? E isso é uma coisa que eu vejo muito acontecendo nos caras de alta performance, né? Geralmente tem alguma coisa ali por detrás que dá o trigger para o cara conseguir mais do que a maioria do pessoal acha. Mas independentemente de você ser um overachiever ou não, de você conseguir mais coisas do que os outros, essa mensagem é muito massa, né? De você pegar uma coisa teoricamente ruim e você tirar alguma coisa boa daquilo, né? Ele usa muito isso, o que eu penso é que você pode usar isso como a fagulha, né? Para acender. Acho que no longo prazo, você fazer isso indefinidamente, acaba acontecendo o que aconteceu com ele. Né? Ele não conseguiu manejar aquilo tudo. Pegando esse gancho, falando, por exemplo, Michael Jordan, ele fazia tanto isso que tem um episódio interessante de um jogo que o Chicago Bulls levou um passeio e aí um cara especificamente jogou muito nesse jogo. E aí Michael Jordan saiu do jogo e começou a dizer às pessoas que o cara tinha tirado onda com ele. E aí ele criou aquilo pra... Você vai ver o que eu vou fazer no próximo jogo. E aí ele chegou e destruiu. Destruiu. Foi recorde em cima de recordes de ponto, de tudo que podia. E aí muito tempo depois, perguntaram a Michael Jordan se o cara tinha dito mesmo, porque o cara negou. E aí ele, eu posso ter usado como um gatilho. Exato. Então, se você pegar, todo mundo faz isso em certo grau. Né? Sim. Tem pessoas que fazem mais consistentemente e tem pessoas que infelizmente não conseguem manejar e aquilo que acontece de ruim eles permitem que puxe para baixo. Não, mas é aquilo, né? Uma coisa que eu vejo mais, assim, não existe situação que se você tiver maturidade suficiente você não consiga tirar uma lição proveitosa. Praticamente não existe. Se você não está conseguindo tirar uma lição proveitosa de alguma coisa, qualquer que seja, é porque você não está olhando todas as faces que tem. Vou dar um exemplo fácil para mim. Quando eu fiz prova de R1,
Já citei isso algumas vezes. Eu fiz prova na USP, né? Eu e Patrícia, né? Minha esposa, a gente foi lá e a gente não tinha estudado para a prova da USP, que era um protocolo bem específico, eram literaturas bem específicas, era uma prova aberta. A gente foi meio de gaiato, tomamos pau os dois, né? Passamos um bocado de outras provas, mas na USP a gente não passou. E, obviamente foi ruim, né? Você não passar numa coisa que você queria, mas a gente foi para fazer residência de clínica na Escola Paulista e o que eu realmente queria não era fazer clínica na USP, eu queria fazer cardio no INCOR, que é o Instituto de Coração da USP, né? Mas o que é que serviu para mim? Eu falei, olha, por que eu não passei? Por que eu passei em todas as outras provas que eu fiz e não passei nessa? Porque para passar na USP tem um protocolo específico. Se eu não fizer esse protocolo específico para a prova do INCOR, eu posso estudar uma pancada de coisa, mas provavelmente vai acontecer a mesma coisa novamente. Então, eu modelei os próximos 2 anos, né, pessoas que tinham passado, que seguiram aquela coisa toda e falaram, olha, não vou inventar, eu quero passar no INCOR, no Dante, então vou esquecer todo o resto e vou focar nesses dois. Então é isso, a situação ruim, óbvio, né, o cara bater lá. Eram 3 fases, se eu não me engano, na prova da USP. Então, eram 3 viagens para São Paulo, aquela coisa toda, né? Seus pais bancando tudo, tá? Tomou pau. Mas, como tudo, você pode pegar uma experiência ruim e aquilo virar uma semente para uma coisa bem melhor depois, né? Ele é especialista nisso, especialista. Ele é, talvez, o grande exemplo, assim, que se mostra, né? Com certeza tem muitas outras pessoas que passam por situações desafiadoras e não tem um canal para mostrar isso, né? Eu acho que até no Brasil é uma coisa que a gente valoriza pouco. Né? Acho que, ampliando um pouco a discussão, acho que aqui a gente ainda tem uma mentalidade que precisa evoluir. Acho que a gente tende a valorizar o dom. Isso, o cara que é bom de natureza. Ah, esse aí tem o dom de cantar, tem o dom de jogar bola. E, como você falou lá no começo, né? Coisa mais comum é a gente encontrar um dom desperdiçado. Isso. O cara que poderia ser muito mais do que o que é até um outro gancho que ele tem no livro, que é o gancho do quadro quando ele encontra com Jesus. A gente vai falar disso mais pra frente. Esse daí, agora nessa altura do campeonato, eu já tenho certeza que a gente não vai conseguir discutir tudo o que queria nesse primeiro episódio. Mas eu vou dar o spoiler então. Provavelmente desse livro, vou dar o spoiler que a gente ia deixar para colocar no final, mas não vou enrolar não. Foi mal. Provavelmente, para mim, antes de eu ler o livro, eu não me lembro de onde é que eu conheci David Goggins. Sinceramente, eu terminei batendo, acho, no Instagram dele alguma hora, acompanhei durante o tempo, achei massa a forma dele de pensar. Mas eu decidi comprar o livro na hora que eu vi ele citando uma coisa que reverberou muito em mim, que era basicamente a mesma coisa que eu pensava, sendo que dito de uma forma diferente, né? Eu sempre conversei com o André e com o Fernando esses anos todos de Cardio Papers e tal. Toda vez que a gente conseguia uma evolução boa, por exemplo, no começo a gente começou só com o site, não era só site, etc. Não, vamos lançar livro. Aí lançou os primeiros 2, 3 livros, vendeu bem. E aí todo mundo, não, agora vocês estão indo pra frente. Rapaz, eu sinto que a gente está dando 20%, 30% só do que o site tem para dar. Aí não, beleza e tal. Depois, livro de eletro, virou o livro de eletro mais vendido do país. Depois foi para os cursos, redes sociais, muito aluno, né? A gente já teve mais de 28 mil alunos nesses 2 anos de curso e tal. E a minha impressão, sempre falando para os meninos, olha, eu acho que a gente está ainda com 20%, 30% de potencial utilizado só. E aí quando eu estava escutando um podcast dele com alguma outra pessoa, aí ele falou a regra dos 40%. Que a regra dos 40% é exatamente isso. Quando você acha que você está dando o seu 100%, na verdade verdadeira, se você estiver chegando em 40% é muito. E ele mostra isso, ele não fala isso da boca para fora, ele mostra por inúmeros exemplos como isso era verdade. Exemplo, ele tinha uma época lá, né, quando ele estava pesando 150 quilos, estava obeso, trabalhando num emprego que ele achava uma porcaria, de matar barata em supermercado, aquelas coisas e tal, trabalhava no meio da madrugada, enfim. Ele estava, na concepção dele de vida, ele estava no fundo do poço. E aí ele fala que tinha se eu não me engano era um tio, algum parente dele que era militar e que ele via, né, que o cara tinha orgulho, né, usava lá os emblemas com orgulho e tal. E ele vê uma propaganda do Navy SEALs, né, para quem não conhece, é meio que uma força americana de elite, né, que os SEALs eu nem sabia, né, que trabalha no Sea, Air and Land, né, ou seja, em qualquer canto eles desenrolam tal, enfim. E ele vê aquela propaganda e o treinamento pro Navy SEALs é absurdamente, no livro ele descreve em detalhes, assim, é de dar pena do cara, assim, né, tem o chamado Hell Week, né, que os caras passam uma semana lá numa sofrência que, Jesus, quem acha que residência é pesado tem que ler esse livro para ver o que é pesado mesmo. Mas enfim, ele coloca na cabeça que ele quer fazer aquilo, ele tem que fazer 3 vezes o processo, perrengue danado.
E aí, beleza, quando ele entra no Navy SEALs, né? Não, pronto, agora eu tô dando meu 100%, né? E realmente, mais uma vez, para quem acha que já passou alguma bronquiomedicina, lê lá o livro que vocês vão ver a carga física e mental que os caras sofrem pro processo desse, né? E aí, beleza, ele acha que ele tá dando 100%. Aí quando ele vai ver, ele vê, opa, ó, dentro do Navy SEALs, eu sou diferente do resto dos caras. Eu vou tentar me forçar mais. Ele vai se forçando e tal. E ele ele descola completamente dos outros caras, ele tem um nível muito maior, ele vai depois pro Rangers, que é um treinamento ainda mais difícil, consegue, ele, ó, então, não é nem 40% que eu tava dando antes, era longe disso, depois ele vai correr uma ultramaratona, sem nunca ter corrido uma maratona, não é nem ultramaratona, é 100 milhas, né, eu acho que são 160 quilômetros, enfim. E ele vai sem treinar porcaria nenhuma, quando chega lá com 50 quilômetros ele já está destruído, ele acha que não vai mais para canto nenhum, e ele consegue completar a prova. Então, toda hora, ao longo do livro, ele se faz essa pergunta, né? Qual o meu limite? Eu achava que o limite era aquele, agora eu fui mais 3 quilômetros para frente e vi que não é. Qual é? Qual é? E ele tem essa regra dos 40%, né? E eu acho que isso reverbera muito, né? Comigo, especificamente. Porque você vê que qual é o seu potencial, né? E não é o potencial naquele sentido de você dizer, eu sou isso, eu sou aquilo. Não é nem nesse sentido, é de fato a curiosidade, né? Inata, né? Olha, o que é que eu tenho para fazer, né? E aí tem uma coisa que ele não fala no livro, mas ele fala num dos podcasts que eu vi, que é essa história do encontro com Deus, né? Que aí seria meio que um exercício de coach aí para você pensar, né? Que ele fala que para ele a sensação de infelicidade seria ele, morri, cheguei, encontrei em Deus, para quem acredita, encontrei Deus e Deus fala, David, ó, tá aqui o tanto de coisa que você podia ter feito nessa estadia na Terra, né? Você podia ter sido ultramaratonista, Navy SEAL, Ranger, isso e aquilo, e você foi um cara, né, fora de forma, trabalhando num supermercado que você odiava o emprego e a sua vida acabou, né? E ele fala, putz, imagina, né, a sensação, né, de missão não cumprida, né? Isso reverberou demais comigo. Diz aí o que é que você achou. Cara, essa parte do livro, né, ela toca numa outra parte, que é a parte do por que você está passando por isso aqui, né? Isso. Você estava falando antes dessa maratona, que é uma corrida, essa corrida foi em San Diego, e ele queria correr uma outra corrida, que era a ultramaratona, que é um dos maiores exercícios físicos que tem, que é a corrida de Badwater. Isso. E por que ele queria fazer isso? Ele queria fazer isso porque tinha tido uma missão mal sucedida, onde morreu um monte de gente que trabalhava com ele. Isso. E tal. E ele queria chamar atenção para isso, para levantar fundos para aquelas famílias. E esse cara levantou mais de 2 milhões de dólares em doação para isso. Então ele conta essa história de ter enganchado lá na milha 70. Eu acho que ele correu 100 milhas em 24 horas. Tipo, em menos de 24 horas. E sem preparação, né? Ele fala que ele tinha parado de fazer exercício de cardio, né? Ele estava fazendo só musculação. Ele era grandão, tal, né? nessa época, tava seco. Isso. E aí ele conta que tinha ido fazer agachamento na sexta-feira à noite para correr no domingo. Tipo, Joselito, né? Aí o cara, na milha 70, ele conta, ele descreve isso com muito detalhe. Eu acho bacana ele conseguir ir fundo, né? Quando ele está completamente destruído na milha 70, ele fala lá que já estava urinando sangue, já estava liquidado. E as pessoas, inclusive a esposa ele fez uma dele, rabdomiólise fácil ali, fácil. E aí a própria esposa dele querendo chamar o SAMU lá para ele desistir. E ele estava sentado e pensando, cara, usando a estratégia do pote de biscoitos, né? Que a gente vai falar depois. Eu já passei por isso, já passei por isso, já passei por isso, já passei por isso e prosperei. Eu vou terminar isso aqui. Mas isso tudo em cima do quê? Pô, eu vim aqui para chamar a atenção para as famílias desses caras que perderam a vida protegendo o país. Eu não posso parar. Aí quando você olha isso, você fala, meu irmão, esse cara é bom. Agora a impressão que eu tive dessa parte do livro e de outras partes, né? Em mais de uma prova ele vai fazer esse negócio da doação, mas eu não estou questionando os motivos dele. Eu acho que ele queria a doação, mas pelo que o subliminar que eu vejo ao longo do livro, eu acho que a vitória interna dele era muito mais importante do que qualquer doação, né? A doação é um ótimo plus ali, né, na história, né? Mas eu acho, e nessa parte, talvez, entre aspas, talvez seja um dos defeitos dele, ele é muito egocêntrico, né? O centro do mundo dele é ele, apesar dele ter aquela vida, que ele até fala às vezes, espartana, né? Ele não gosta de evidência da mídia. A briga é ele com ele mesmo, não é que ele esteja querendo aparecer para os outros caras, ele quer mostrar
que ele quer conseguir passar ele, talvez por causa dessa questão toda da infância, né? Ele se sentir inferiorizado, teve vítima de racismo, o pai, enfim, né? Aquela situação realmente complicada, né? Ele apanhava do pai, ele era ameaçado pelo pai, ele era torturado pelo pai, pô. Ele conta os episódios lá do cara fechar a porta, botar ele de costas pra porta, ele tinha que ficar deitado pra ele apanhar, sem saber se a porta ia abrir. Era do ponto dele falar, eu queria que ele atirasse. Isso. Você vê uma criança de 8 anos chegar a pensar assim, pô, eu quero que acabe. Isso é o tipo de cicatriz que não sai nunca, né? Não sai nunca isso, é muito difícil. Não tem outra maratona que passe que eu acho que teria cicatriz dessa, mas ele conseguiu jogar isso para um lado positivo, sem dúvida. Se você parar para pensar, né, o cara tendo passado por essa quantidade de abuso, estatisticamente a quantidade desses caras que vão para violência, que batem na mulher, que vão ser presos, que vão tirar uma vida, ela é muitas vezes maior. O cara transformou numa outra coisa muito mais maneira, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ainda em relação à questão da mentalidade, tem um negócio que ele falou que eu achei massa. Esse é 100% aplicável à medicina, né? Ele fala que, isso não é frase dele, é do Exército, né? Nas Forças Armadas. O pessoal fala que na hora do vamos ver, você não vai subir o seu nível de acordo com a situação. Você vai descer a sua entrega ao nível do seu treino. Né? Resumindo, né? Como é que a gente poderia trazer isso para a medicina? Você está lá, tem a sua equipe de pronto-socorro, está minimamente preparada para atender uma parada cardiorrespiratória, mas é mínimo, realmente. Vocês não estão ainda encaixados ali. E você fala, não, fica tranquilo, na hora que chegar o paciente a gente vai dar um jeito. Não vai dar um jeito. Na hora que chega o paciente de verdade, aí é que está tudo errado, porque aí você tem uma responsabilidade muito grande, é diferente de estar treinando no boneco, né? Então, se não estava dando certo ali no ACLS da vida, você treinando com boneco e tal, fique tranquilo que não vai dar certo na vida real. Então, ele fala isso, né? Você tem que estar com o nível de treinamento, né, tão forte que quando chega a vida real, você vai funcionar no piloto automático, né? Sistema 1, né, que o Daniel Kahneman fala tanto. Você não tem que pensar, fulaninho vai fazer isso, ciclaninho vai fazer aquilo, para entubar eu tenho que pegar com a mão esquerda. Não, vai sair tudo no piloto automático e vai sair, né? E isso é muito importante, né? Que seria aquela analogia que o pessoal fala também dos gladiadores antigos, né? Sui no treino para não sangrar no campo de batalha, né? Seria basicamente a mesma coisa, né? Me diz aí tua impressão em relação a essa questão, a importância do treino, que é muito supervalorizada, né? Por muita gente. Cara, falando disso, né? Quando você está super preparado, geralmente você não sofre na hora. É o resumo disso. Isso. Um exemplo que me marcou muito com isso, eu estava no R3 de Medicina Nuclear e tive a oportunidade de passar um mês em Boston, acompanhando o serviço lá no Brigham. E aí, estava acompanhando lá o Rubídio, e aí o paciente parou durante o teste. Eu nunca tinha visto nada funcionar num nível de excelência daquele jeito na minha presença, que não fosse um filme. Uhum. Então, o residente estava olhando duas máquinas, ele olhou, entrou na sala, chamou o nome do paciente, o paciente não respondeu, ele já gritou Cold Blue e eu estava parado, permaneci, porque eu era o observer, não podia pôr a mão em nada, e aí começou a funcionar a estrutura. Ele tirou o paciente, começou a massagear o paciente, começou a aparecer gente de todos os lados, em questão de, rapaz, eu acho que não deu um minuto. Uhum. E ao mesmo tempo que estava chegando a equipe médica para ajudar a salvar o paciente, atrás tinha os administrativos com as pranchetinhas checando se o Cold Blue tinha sido feito da forma adequada. Então, o preparo, quando ele é feito de forma adequada e você encontra uma situação periclitante, ele traz resultado positivo. Provavelmente, se a equipe não tivesse toda preparada, laringoscópio no lugar certo, todo mundo saber aonde tem que ir no código azul, para onde que tem que ligar, quem é que tem que chegar, onde que está a droga, em que carrinho, quem pega, talvez o paciente não tivesse escapado. Não, isso é interessante você falar do checklist, porque é aquilo que o pessoal do marketing fala muito, né? O que não é medido dificilmente será melhorado, porque você não tem o feedback, né? Então, por exemplo, o paciente parou, aí digamos que foi feito tudo certo, com exceção de que a massagem começou com 1 minuto e meio. Se você não tem esse dado, que a massagem demorou para começar, como é que você vai saber que melhorou? Né? No final do ano você vai ter atendido 10 paradas, digamos. Ah não, deu mais ou menos certo. Aquele paciente estava grave, que faleceu. Faleceu porque, lógico, né, estava grave e tal. E você vai terceirizando a culpa, né? Não, a culpa é porque a engrenagem não funcionou como deveria, né? E aí vem aquele negócio, você conseguir receber crítica, né? Que é um problema que a gente vê cada vez maior e talvez até maior na geração atual do que na geração da gente, uma impressão de quem lida com o estudante, com o residente, enfim.
Se a pessoa não consegue lidar com a crítica, como é que ela vai melhorar? Porque ninguém é perfeito, isso é um fato. Então, se você não é perfeito, obviamente você vai cometer erros, faz parte do processo, né? Se você comete erros e ninguém lhe dá o feedback, quando lhe dá o feedback você tampa os ouvidos, como é que você vai melhorar? Né? E isso é uma das coisas, inclusive, se eu fosse poder pegar as 2 lições que eu mais tento ensinar para as minhas filhas, se eu pudesse escolher 2 só, olha, você vai se despedir agora, você vai ter direito a 2 lições só. Uma seria a regra de ouro, né? Faça com os outros o que você queria que fizesse com você, né? Isso aí é milenar, não tem como dar errado. E o segundo, para elas especificamente, que são mulheres, não tenha medo de errar. Isso tem um bocado de estudo mostrando já que, de via de regra, né? Isso aí você está colocando na mesma sacola, que obviamente não é correto, mas a mulher, ela tende a ser mais arredia em relação a essa questão de crítica, ela tende a evitar mais crítica. E para evitar a crítica, ela vai ficar na zona de conforto. Ficando na zona de conforto, ela não cresce. Tem estudo massa dizendo, por exemplo, isso foi um dos podcasts que eu escutei também, por que é que tem mais homem do que mulher fazendo TI, né? Tecnologia de informação e tal. Beleza, aí o que é que eles iam ver? E tem um movimento, inclusive, que fala, tipo, Women in TI, alguma coisa assim, tem uma siglazinha em inglês que é bem interessante, que são mulheres ensinando meninas a fazer programação, né? E aí o que é que elas iam ver? Na hora que botavam uma turma de meninos, uma turma de meninas, né? Ó, tentem fazer um código X, beleza. Quando chegava lá, muitas vezes eles iam falar com os meninos estavam lá com tudo apagado, putz, eu não consegui. Não consegui. E quando ia ver com as meninas, muitas vezes elas tinham tentado alguma coisa, não tinha dado certo e elas apagavam, com vergonha de alguém chegar e ver que ela tinha colocado alguma coisa que não fosse certo, né? E aí na hora que você tem medo de errar, você não progride, né? Então eu sempre falo para as meninas isso, olha, não tenha medo de errar, porque se você não errar, você não vai melhorar. E quando eu faço um erro, eu faço questão de dizer, ó, tá vendo, papai errou, vamos lá, vou fazer de novo até acertar, tal, né? Então, essa parte que a gente comentou agora, é isso, né? Se você não responde a crítica, como é que você vai melhorar? É basicamente isso, né? No livro, ele fala isso de forma muito interessante, quando ele sofria só no pai dele, até que a mãe dele apanhou tanto que teve coragem de mudar. Daí ele é até curioso, né? Mudou para uma cidade que se chama Brasil, em Indiana, e aí ele cai numa escola massa. Ele tem dificuldade para ler, ele está todo atrasado, ele gagueja, ele é um menino inseguro e ele é o único menino negro da cidade. Então, o cara sofreu horrores. E ele encontra uma professora que era dura, muito dura. Só que ela era dura, mas não queria colar nele o rótulo de não consegue, de incapaz. Ela assume para ela a responsabilidade de eu ensino crianças. Então eu não ensino para crianças iguais. E aí ela pega, embora ela fosse dura com ele, ela consegue fazer ele evoluir. Que é a importância e vai diretamente na crítica, né? Se você tem um mentor, se você tem alguém, se você tem um staff que só te elogia, exato, certamente ele não está te fazendo só bem. Isso. Porque uma das nossas missões que a gente acaba treinando outras pessoas é conseguir, da melhor forma possível, mostrar onde a pessoa pode evoluir. Lógico. O bom líder, né, ele acaba sabendo de quem ele pode cobrar mais e, ao mesmo tempo, ele consegue resgatar coisas nas outras pessoas, que é o que a professora fez com ele, né? Logo depois ele muda de escola de novo, aí vai tudo por água abaixo. Esse exemplo da professora tem várias lições para a vida, né? O primeiro que ele fala é o seguinte, é Sister Catherine, se eu não me engano o nome da professora. Da primeira, né? Através dessa professora, eu percebi que você não pode confiar no semblante. Por quê? O semblante dessa professora é aquele semblante carrancudo, né? Bem aquela irmã, né? E tal. Mas ela gostava dele e ela se empenhava em ele melhorar. Enquanto que o pai era sempre sorridente, né? Quando estava no meio das outras pessoas e quando estava lá entre 4 portas era espancando ele, né? Enfim. Então, a lição que fica daí é o seguinte, né? Não julgue o livro pela capa, veja os frutos, né? Veja os frutos. O que importa é o que a pessoa faz, não é o que a pessoa parece ser, né? É o que importa são as condutas. E a segunda coisa é a importância do mentor na vida, né? Você vê como um professor, um mentor, no momento certo, pode pegar uma criança que está, ou um adulto, que está num ambiente totalmente favorável e mostrar o caminho das pedras, né? E essa questão que você falou, né, de saber exigir de quem tem para dar. Eu sempre falo isso para os residentes, né?
fico pegando no pé, perguntando coisa e tal. Aí deixo muito claro, estou lhe perguntando isso aí para você ir melhorando e tal. Aí eu sempre digo, olha, na hora que eu parar de pegar no pé, na hora que eu parar de perguntar, é porque eu não estou ligando mais para sua evolução. Eu desisti de você. Basicamente é isso. Eu sempre falo isso logo no começo do ano. Ó, minha gente, eu vou encher o saco de vocês aqui, eu vou ficar cobrando muito conhecimento, vocês não têm que saber, normal, mas isso eu aprendi ao longo da vida. Na hora que você erra, e alguém lhe mostra aquele erro, tem muito mais chance de você não repetir aquilo no futuro, sem dúvida. Muito mais do que um acerto, às vezes, que você faz ali sem nem saber direito, ninguém falou nada, você, opa, tô bonitão aqui e tal. Agora, você parou de pegar no pé, é porque você parou de se importar com a pessoa, que é um péssimo sentimento, né? Para todo mundo, né? Para você. Para qualquer coisa. Você sente que falhou como mentor, como professor, porque você não conseguiu repercutir na pessoa. A pessoa também se sente ali meio, né, inútil na jogada, é péssimo, né? Mas acontece. O negócio que você falou um tempo atrás foi aquela questão, né, de ter feito medicina nuclear e depois ter voltado para fazer radiologia, né, do zero, que é basicamente você virar R1 de novo, né? É diferente quando você faz clínica e você vai fazer cardio, você volta a ser R1 novamente, mas ainda tem lá, né, você ainda está preceptorando lá os R de clínica, os estudantes, né? Enfim, querendo ou não, dá a impressão de evolução na coisa, óbvio, né? Mas nem todo mundo tem essa questão que você teve de ter a humildade de voltar a colocar a faixa branca, né, na analogia ali de artes marciais e tal. Mas ele fala muito isso, né? Ele, olha, você tem que estar toda hora querendo expandir o seu conhecimento e para isso você vai ter que voltar a ser o dumb fuck, né, que ele fala até uma hora, aquele cara que não sabe nada. E ele é o cara que mais xinga no mundo. Total. Você vai ter que se colocar no papel de, mesmo tendo chegado numa posição confortável em alguma área, você vai ter que voltar a ser aquele cara ali que não sabe nada no meio de um bocado de gente que sabe alguma coisa, né? E a gente vê que em medicina isso não é fácil. Primeiro, né, quando você tá lá, eu tive isso um pouco, você tá lá no vestibular, né? E aí você começa a se destacar na sua escola, tá? E você passa no vestibular. Não, eu sou o cara, né? Passei em medicina, né? Na época da gente, talvez fosse até mais difícil, porque a quantidade de vagas era bem menor do que tem hoje em dia. Então você passava, não, eu sou o cara. E na hora que você começa a faculdade de medicina, não, você não é o cara, você é mais um de 70 aqui da sala e meio que zerou o jogo e você não sabe quem é você mais, né? Uhum. E quando você entra no R1, mesma coisa, quando você chega na subespecialidade, mesma coisa. Mas isso tem um lado ruim, né, de você se sentir ali, você perder meio que seu referencial, mas tem um lado bom de você mudar de ambiente e você conseguir, né, aprender com seus pares, né, que é um dos melhores aprendizados que existe, né? Mas o que é que você acha, além dessa situação da rádio, né, que é bem clara, me diz aí outra situação que você pense de voltar ali para a faixa branca de novo e como isso repercutiu no teu dia a dia, enfim. O começo do Radiopostos. Começo do Radiopostos? O começo do Radiopostos foi bastante desafiador, porque já tinha uma estrutura do ponto de vista médico estabelecida, uhum. E estava bem fazendo isso e ficava pensando que eu estava a um erro de fazer ruir tudo que eu tinha construído na minha história de médico nuclear e radiologista. Então... E aí vem a história da autossabotagem, de novo, né? Vinha, ao mesmo que vinha a mente perguntando, cara, se você errar e se você tiver um post que você vacilou, sim, aí sim. Vão... E ao mesmo tempo vinha a vontade de fazer, né? Uhum. E você começa a fazer, e nesse ponto lá em casa é interessante porque eu geralmente começo sem estar 100% preparado. Uhum. Eu leio 3 folhas do manual, já começo a montar o berço das crianças, já Então, a minha ideia era fazer o Radioposto e aprender ao longo do processo. Uhum. Estratégia então, do MVP, né, que o pessoal fala, né? O então, produto mínimo viável. Vai se modelando. Então, esse começo, voltar, assim, pô, não sei nada disso, tem que gravar um vídeo olhando para o celular, tem que gravar um vídeo olhando para a câmera. Eu não sei, né? Porque aqui eu tô olhando, a gente está interagindo, a gente está quase que dançando aqui à medida que a gente conversa. E olhar ali para aquela coisa fria. É difícil. Né? E aí eu lembro de um amigo nosso até, em comum, que me deu uma grande dica. Uhum. Ele falou assim, ó, com certeza, a gente tinha, sei lá, 4 mil seguidores na época. Uhum. E aí ele falou assim, com certeza tem algum seguidor que interage com você todo santo dia. Ele manda direct, ele curte, ele comenta. Eu falei, pô, tem. Ele falou assim, pronto, quando for gravar um vídeo, ao invés de você pensar que está gravando para 4 mil pessoas, olha para a câmera e faz de conta que você está falando com esse cara. Uhum.
dê na sua cabeça o nome dele. Pronto. Esse dia a coisa destravou para mim. Falei, pronto, tô falando. O nome dele o sobrenome dele é Magalhães, Magal, o Instagram dele. Então foi uma virada de chave no Rádio Oposto, foi uma voltada para a faixa branca. Total. O voltar para a faixa branca na radiologia foi um momento de desafio, assim, porque todo mundo me olhava meio esquisito, né? Tipo, pô, o que esse cara fez? Medicina nuclear no INCA, depois ele fez R4 de PET no Einstein, o que ele veio fazer em Pernambuco? Era um negócio. Então eu percebi as pessoas me olhando meio, pô, esse cara é doido, o que ele tá fazendo? E às vezes começa os rótulos, né? O cara não sabe o que quer, né? Tá pingando de galho em galho pra ver o que é que vai acontecer e tal, né? As pessoas são muito boas em julgar, né? Sem saber uma vírgula da história. Você precisa ter um pouco de maturidade. Nesse ponto, né, pesava eu já ter 4 anos de residência nas costas, que eu conseguia meio que bloquear. Assim, enquanto o cara tá aqui sem saber se ele quer rádio ou não, eu sei exatamente o que eu vou fazer com esse conhecimento de rádio que eu estou adquirindo aqui. Eu sei exatamente onde eu quero chegar e aí você começa o processo já com 100% de foco. Né? Então ia para lá para absorver o máximo, não passei por aqueles momentos de, pô, os staffs podiam dar mais. Pois é. Esse é um ponto crítico aí você vê a questão da maturidade, né? Esse é um ponto crítico que o David Goggins fala e que isso também eu falo muito para os residentes. O pessoal pergunta muito lá no Instagram da gente, Eduardo, faz muita diferença. A pessoa está fazendo meio que uma análise, né? Uma autoanálise. Faz muita diferença fazer residência em X, né? O lugar onde a pessoa está, Recife, Rio, onde quer que seja, ou fazer nos grandes centros de São Paulo, no ICOI, no Dante e tal. E eu sempre falo o seguinte, olha, qual o grande gargalo de uma pessoa que vai fazer residência? É a pessoa. O grande gargalo é a pessoa. Porque a questão é o seguinte, não adianta você pegar um cara e colocar ele em Harvard se o cara não está com sangue nos olhos para dar o que a instituição tem para oferecer. É simples assim. Então, a minha visão seria mais ou menos assim, é como se a pessoa tivesse um teto que ela pode alcançar. O teto daquela pessoa ali são 5 andares. Se você botar ela num lugar que tem 40 andares, ela só vai subir até o 5º. O teto dela é até o 5º, né? Ou, enfim. E provavelmente ela não vai chegar nem no 2º, porque ela vai estar na regra dos 40% e não vai nem saber que chegaria no 5º, né? Então, assim, a gente tem, inclusive no Cardio Papers, inúmeros colaboradores que não fizeram cardiologia nesses 2 grandes centros que a gente falou e que eu colocaria meu pai, minha mãe, minha avó, qualquer parente meu para ser atendido sem o menor problema. Esse é um dos critérios de inclusão do Cardio Papers, inclusive. A gente só coloca colaborador que a gente colocaria para tratar clinicamente um parente nosso. Massa. Esse é um dos critérios. Então, você vê que o pessoal fica, muitas vezes esse negócio, aí você vai discutir com o pessoal, né? Não, porque na minha residência X tem tal rodízio que é bom, que é ruim. Aí eu pergunto, vocês acham que a residência do INCOL é perfeita? Vocês acham que a residência do Dante é perfeita? Vocês acham que a residência de Harvard é perfeita? Porque aí o pessoal fica nesse negócio, não, tudo bem, no Brasil não tem esse negócio. Mas se eu fosse para Harvard, não é. Aí você vai falar... Com certeza o residente lá tá reclamando também, né? Com certeza, é da natureza humana. E é aquele negócio, as pessoas são muito boas de apontar o dedo, mas são muito ruins de fazer autoanálise. Eu tô dando tudo que eu tinha para dar, né? Porque é muito comum você ver o pessoal reclamando, não, aqui tá isso, aqui tá aquilo, tá aquilo. Aí quando você vai discutir uma coisa básica, a pessoa, não sei. Mas vê, a gente já viu, sei lá, 10 pacientes com endocardite aqui na residência nesses poucos meses. Você não sabe ainda os critérios certinho e tal, né? Ou seja, qual o gargalo? Ia adiantar você ter visto 10 casos em Harvard, no INCOL, não ia, porque você não está estudando. Você não está conseguindo fazer nem o que você tem que fazer com o que você tem, né? Então é a história do estoicismo, né? Não adianta você ficar reclamando do que você não tem controle. E basicamente, no final das contas, a única coisa que você tem controle direto é seu pensamento e suas ações. Volta para o que a gente estava falando alguns minutos antes. Totalmente, né? Então, aí tem muito também essa questão da proatividade, que é um dos itens dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, que vai ser coisa para outro podcast, que esse livro é arretado também. Mas tem muito disso, né? De você ter a proatividade, de você ter a humildade de voltar a ser faixa branca, e é isso que vai lhe expandir o conhecimento, porque
Até porque em medicina, se você pensar, não, cardiologia, beleza, cardiologia, eu tô aqui na minha zona de conforto, eu já domino razoavelmente bem. Óbvio que sempre tem 1 milhão de coisas para você aprender, mas é um fato. Para você dar um salto de 10% de conhecimento em cardiologia é muito difícil, porque você já tem uma bagagem muito grande antes. Isso. Então, para dar um salto de 10% é muito... Você vai dar um salto ali de 1%, 2%, 3%. Mas quando você vai para um território desconhecido, para você dar um salto de 50% é super simples, rápido. Porque você não sabe nada, 50% então você pega em 2 semanas, dependendo, né? Então eu vejo que tem muita gente que tem essa limitação de começar alguma coisa nova e eu, hoje em dia, já depois de alguns anos já na estrada, eu já penso o contrário. Eu acho massa começar de alguma coisa do zero, porque rapidamente eu vou conseguir, né, fazer um ponto de inflexão ali. Então isso aconteceu quando a gente teve que montar site. Como é que monta um site? A gente não sabe, vamos descobrir. Como é que faz para gravar uma aula, né? Gravar um curso, subir esse curso para a internet, proteger de pirataria, como é que faz para gravar um podcast, jogar o podcast, é tudo faixa branca de novo, faixa branca de novo, faixa branca de novo. Mas é massa você voltar a ser faixa branca, porque aí você, hoje em dia, o conhecimento que a gente tem é muito maior do que 5, 10 anos atrás. E aquela velha história, se a gente começa, vocês são um exemplo, né? A gente meio que ajudou, né? Mentorou vocês a montar o perfil de vocês. Vocês estão com 100 mil alunos, seguidores agora, praticamente. Deve ser nesse momento, 100 mil. A gente está com 99.900. Exatamente. Se você não curtiu ainda, vai lá. Boa. Faz o merchan. Mas você vê, vocês conseguiram 100 mil seguidores, o quê? Em 2 anos. A gente demorou muito mais tempo para chegar em 100 mil seguidores. Por quê? Porque agora, se apagassem o perfil da gente, para a gente chegar nos 170 e poucos mil, seria uma fração do tempo que a gente demorou para fazer a primeira vez. Porque é aquela história que ele fala também, não é a questão da meta que você atinge, não é na hora que você chegar na meta que você vai ser feliz, é o que você se torna no meio do caminho, né? Então, digamos, a meta da gente é criar um perfil de Instagram grande com 200 mil seguidores, digamos. Pronto, cheguei na meta. Se tirasse essa meta da gente, se botasse a gente no zero, a gente se tornou um bicho diferente no meio do caminho, né? Então... E é curioso, né? Porque a gente lê muito isso e ouve muito isso, mas você não para absorver força do que é isso, né? Exatamente. Pouco tempo atrás não, uns 2 ou 3 anos atrás, a gente viajou para Portugal e aí a gente subiu Portugal e foi parar lá na Espanha, em Santiago de Compostela. Uhum. E se alguém está assistindo aí e não conhece a história do Caminho de Santiago de Compostela, é uma história que certamente vale a pena ser estudada. Para não delongar, a gente foi de carro, naturalmente, a Duda estava grávida. E aí quando a gente chegou lá, você sentia a atmosfera do lugar diferente no domingo, na hora da missa. Uhum. E você olhava para as pessoas, né? E, cara, você consegue sentir a coisa. O cara não faz a jornada, os 800 quilômetros ou os 200, porque tem vários caminhos diferentes, para chegar lá. Isso. O cara faz a jornada, ele pode até começar achando que, eu vou sair do ponto A e vou chegar ao ponto B. Mas os relatos de quem sai do ponto A e chega ao ponto B, eles não são sobre, realmente são 804 quilômetros, eu fiz 22 quilômetros por dia. O meu pace foi de tanto, né? O relato não é técnico, o relato é, eu saí uma pessoa do ponto A, durante esse trajeto eu me transformei numa pessoa do ponto que chegou no ponto B, né? Então acho que na medicina é muito isso. Total. Né? A gente entra na residência com uma mentalidade e a gente passa por staffs dos mais diversos tipos, né? Tem o grande mentor, tem o cara que só vai jogar o lixo dele todo em cima de você. E uma das coisas que eu aprendi passando por esses dois é que você tem a possibilidade de aprender com os dois. Sim. Com o cara massa, você aprende o que você quer ser. Com o outro, tá bem claro o que você não quer ser. Então você olha para tudo que o cara faz e, quando você estiver nervoso, a casa tá caindo, você tá na tomo, na ressonância, no ultrassom, todos os pacientes do mundo vieram ao mesmo tempo, você não tem motivo para tratar nenhum doente mal por causa disso. Sim, sim. Então você lembra daquele cara e fala, aquele cara agora ele ia fazer uma grosseria com alguém. Eu não vou destratar a minha equipe, eu não vou destratar o doente, porque eu vi doutor fulano, e eu tenho um cara na minha cabeça que sempre foi assim, um professor que me marcou profundamente, positivamente. Então toda vez eu penso, o que o doutor Silas faria? Que no final das contas, é a importância do mentor, mais uma vez, né? Essa é uma das coisas, quando você está em dúvida em uma situação. Tem várias técnicas, né? Para você, estou em dúvida em uma situação. Isso está no livro também que a gente coloca de produtividade. Uma dessas é essa, o que é que meu mentor faria? E detalhe, o mentor, às vezes, você nem conheceu o mentor.
Seu mentor pode ser Steve Jobs, porque você lê a biografia de Steve Jobs e tal, viu como é que ele pensava, não, baseado naquele livro de 600 páginas que eu li, o que é que ele faria, né? E, obviamente, é um exercício intelectual, você não vai saber nunca, mas já funciona, né? Você pode pensar, o que é que meu pai faria? Certamente é melhor do que não ter nenhum mapa, né? Exatamente. A outra coisa é dos princípios, você pode jogar, né? Ó, a regra de ouro. Se eu for jogar a regra de ouro aqui, como é que é a regra de ouro? Faça com os outros o que você queria que fizesse com você. Então, é importante você ter os princípios justamente nas situações difíceis. A situação fácil do dia a dia, todo jeito vai dar certo, né? São as situações difíceis que vão separar ali os homens dos meninos, né? As mulheres das moças e por aí vai. Mas essa parte é bem interessante. Beleza, e agora, pelo que eu vi ali, a gente já está chegando com uma hora de conversa. A única coisa que eu não gosto dos podcasts de Tim Ferriss é exatamente isso. Os podcasts têm 2, 3 horas. Tem muito podcast que eu nem me animo de começar a escutar, porque eu sei que eu não vou escutar um podcast 3 horas todo. E eu tenho esse negócio, eu comecei, eu tenho que terminar. Eu sei que você não é assim, não. Você vê as coisas pela metade, vai de boa. Começa do meio. Não, eu não. Quando eu começo, eu quero terminar. Quando eu vejo um podcast 3 horas e meia, eu falo, não, isso aqui eu não vou começar, não. Então vamos tentar. A gente vai ter uma parte 2 desse livro, porque o livro tem muita mensagem boa, realmente. Mas para hoje, a última que eu ia colocar, que eu quero colocar é Não Repouso sobre os Louros do Passado. Eu me lembro quando a gente estava na residência do ICO, teve um amigo da gente, um grande amigo da gente, que chegou uma vez e falou, rapaz, a gente estudou tanto na residência de clínica, a gente estudou tanto para passar aqui na residência do ICO, por que a gente não pode aqui ficar deitado aqui sobre os louros, só aproveitando agora, tem que continuar estudando, obviamente falando, brincando, né? Mas isso é uma das coisas que David Goggins fala. Você não pode ficar confiando. Não é porque você masterizou alguma coisa. Primeiro, que você vai continuar masterizando aquilo com o tempo, né? Como ele é um cara muito físico, né? De fazer prova, etc, etc. Definitivamente não é. Se você fez uma maratona, passou ali alguns meses sem treinar, você não vai conseguir fazer de novo, porque você vai ter perdido a forma. E mesmo do ponto de vista intelectual, né? Você não pode ficar descansando ali, porque você vai ficar para frente. Para você ficar no ponto que você está, você tem que estar se movimentando. A história da escada rolante, né? Que se você ficar parado, você vai para trás, né? Então, essa eu acho que é uma mudança de mindset importante, porque assim, eu acho que a geração da gente, a gente via muito o pessoal falando, né? Eu não sei você, mas eu escutava muito o pessoal da época de colégio dizendo, não, eu quero fazer, por exemplo, direito, porque eu quero passar no concurso público, garantir o resto da minha vida e pronto, ficar o resto da vida fazendo aquela mesma coisa, tal, com salário garantido e tal. E eu vou dizer que durante um tempo eu tive esse mesmo pensamento, né? E hoje em dia eu penso, né? E aí vão passando os anos, você tem filho, você vê que enfim, a vida vai ampliando o horizonte. E hoje em dia eu vejo como eu seria infeliz se eu tivesse daqui a 10, 20, 30 anos fazendo a mesma coisa que eu faço hoje em dia, igualzinho e tal. Por melhor que esteja o dia a dia de hoje, mas seria a sensação de que você não evoluiu, que você repousou sobre os louros do passado e repousando, você parou de crescer, né? Tony Robbins, que é um cara que a gente gosta muito, fala, né? Ou você cresce ou você morre, né? Não tem alternativa de ficar parado, né? Ou você está crescendo ou você está diminuindo. Flávio Augusto também, que é o cara que a gente fala muito, né? Ou a empresa está crescendo ou ela está diminuindo. Não, mas a receita está ficando igual. Sim, mas os concorrentes vão botar ela para trás, a inflação. Não tem alternativa, não tem ponto estático. Ou você cresce ou você diminui. É meio dicotômico isso, né? Me diz o que é que você acha aí em relação à visão de vida. Aí eu não vou falar nem tanto de medicina não, porque medicina a gente sabe. Se você está atualizado hoje em dia, na área que seja, cardiologia, para 10 anos de estudar, rapaz, daqui a 10 anos o mundo está diferente já. Você já não vai estar mais, vai ter saído 1 bilhão de guidelines, você vai estar fazendo a conduta em 2020 e você vai estar tratando o paciente em 2031. Então, vai estar fazendo um bocado de coisa que não tem mais evidência, ou que sugira evidências novas e tal. Mas para a vida, mais, o que é que você pensaria também em relação a essa parte do crescimento constante e não ficar repousando ali nos louros do passado? E mais ainda, a importância de você se forçar fora da zona de conforto, que é sempre uma coisa anti-intuitiva, né? A tendência é você ficar ali na sua zona de conforto, que seria os louros do passado e pronto, né? Essa pergunta ela é muito interessante porque eu tento lembrar, meu pai nunca deu uma aula para mim de como ser proativo, né? Eu não lembro disso. Criança aprende muito com o que a gente faz. Você tem as meninas lá, e para quem tem meninos principalmente, né, eu tenho 2, não adianta você falar para o menino tratar bem a menininha do colégio. Isso. Ele tem que ver você tratando a mãe dele bem dentro de casa. Certamente. Ele aprende com o que ele vê, ele não aprende com o que, com o que você fala. Então, quando eu volto, eu não consigo lembrar de por que que para mim sempre foi muito natural tomar riscos, aprender, empreender. Uhum. Então, enquanto minha irmã, que foi criada no mesmo teto e com certeza de forma diferente, você criar os dois iguais, você tá sendo imprudente com um ou com o outro,
ou com os dois. Minha irmã sempre teve um mindset de ir pro garantido. Talvez seja mais feminino isso. Talvez. Né? E talvez eu não tenha nenhum estudo para dar um backup aqui pro que eu estou dizendo, mas eu nunca me vi numa posição dessa onde eu ficasse estagnado. Então eu sempre pensei em progredir, em construir mais e fazer repetidamente a mesma coisa para sempre nunca me empolgou. Então, quando eu olho para esse mindset, esse de criar calo, vai doer, às vezes dá errado, às vezes você faz uma coisa, você empreende, não dá certo, às vezes você tenta uma coisa, dá errado, mas eu acho que ao longo do processo você vai aprendendo que talvez uma das coisas que a gente menos dá valor, e talvez se você pegar aí, a gente falou de Michael Jordan, você falou de Kobe, você podia falar de LeBron, você pode pegar vídeo do Senna, você pode pegar qualquer expoente de qualquer área e você for em cima do qual foi o momento marcante. O cara vai te contar um dia que ele errou. Foi o dia que eu errei a bola tal, foi o dia que eu tentei ultrapassar e eu bati. Aquele dia causou uma mudança tão grande no cara que o cara aprendeu um monte de coisa nova para a coisa dar certo. Então eu tento sempre, quando eu estou numa situação difícil, quando eu dou um vacilo, pegar aquilo ali, e não estou falando só de medicina. Às vezes você se destempera em casa. Você perde a paciência. O meu filho, por exemplo, o mais novo, você conhece. Bento, você conhece a nossa história. Ele foi dormir a primeira noite, Bento tinha 1 ano e meio. Assim. Isso acaba, né? Com a pessoa ficar sem dormir direito durante meses e meses, né? Isso é engraçado, que o pessoal fala muito, não, eu não tenho filho ainda, mas assim, eu tô acostumado a dar plantão. Eu vou tirar de boa. Rapaz, é totalmente diferente. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Basta dizer que a maioria dos pais, quando o filho está nos primeiros meses, a pessoa acha bom ir pro plantão, porque é mais fácil dormir tranquilo no plantão do que em casa. Porque o cara sabe que ele pode dormir 2 horas seguidas sem perigo. A criança não combina com você a hora que ele vai, que ela vai acordar. Que é um exercício de humildade, né? Você fez esses planejamentos todinho, mas tá aqui agora uma criança de vida real e se vira nos 30, né? E aí você tem a oportunidade real, e talvez os filhos sejam uma oportunidade real de você crescer como ser humano. Provavelmente a maior. Provavelmente a maior. Se você olhar, às vezes você se destempera em casa com uma besteira, um menino deixou cair alguma coisa no sofá e rolou por cima daquilo ali, e você, meu Deus do céu! E às vezes acontece um erro maior com alguém que você não conhece tanto no trabalho. E você tem mais paciência. E você tem mais paciência com o cara do que com o seu próprio filho. Então, eu tento pegar esses detalhes. E eu acho que todo pai e mãe se correlaciona com isso. Que 100% às vezes já aconteceu. Em algum momento já aconteceu isso. Com certeza. Não, e disso, de você se sentir culpado de tô tendo paciência com essa situação agora. Mais complicado e não tive com meu filho ali naquele momento, né? Cara, às vezes eu levo isso por dias. Né? E isso é, assim, eu não me sinto orgulhoso de dizer que levo por dias. Eu queria sofrer, aprender e seguir. Às vezes eu me torturo por mais tempo. Você conhece aí das conversas que eu tenho muito pouca tolerância com os meus erros, né? Tolero de forma mais pacífica os equívocos dos outros, sou um cara que empurra a equipe, não, a gente vai conseguir, você tem que melhorar isso aqui, se você fizer isso e tal, a coisa vai dar certo, mas comigo, eu não podia ter errado isso. Então, sempre tive essa visão de, não, peraí, a gente vai ajeitar e vai dar certo. Então... Não, e para finalizar esse episódio de hoje, uma das coisas que o David Goggins fala é isso, né? Provavelmente um dos gifts, né, das dádivas mais subestimadas é o poder do erro, né? Que é isso, o erro é a vida te dando feedback. Não, bicho, não faz isso não, porque eu tô te provando por um fato que assim não vai. Ou seja, tenta outro jeito. É isso, né? É a vida lhe dizendo isso, basicamente, né? Mas não é simples de você metabolizar isso, principalmente quando você faz algum erro profissional, né, que pode ter repercussões, enfim. Mas é isso, aconteceu. Tem como mexer no passado? Impossível. Então você tem que tentar pelo menos tirar a semente boa que tem ali naquela intercorrência, né? Pra gente terminar, uma das coisas que eu digo muito pra meninada que tá começando, quando o residente passa com a gente... Eu me sinto velho quando falo assim, meninada, eu viajando com 80 anos. Eu não consegui nem raspar a barba para esconder a barba branca hoje. É que você não é o seu erro. Você não é o seu vacilo. Isso. Então,
Eu falo isso com os meus filhos. Você vai tentar? Vai lá. Tenta com tudo que você tiver. Isso. Se você tentar com tudo que você tiver, e é uma coisa que a gente subconscientemente sabe. Você sabe, por exemplo, quando você falou da prova da USP, você sabia que você não tinha protocolado. Sim, sim. Quando você entregou 100%, Isso. você sabe que entregou, você sente aquilo ser seu antes. Total. Então, o que eu digo à turma é entregue 100%. Quando você estiver no laudo, não olhe o telefone enquanto você está no laudo. Isso. Converse com o doente na hora que tiver dúvida, ligue para o médico assistente, leve até o fim. Entregue o seu melhor naquele laudo, que se você errar, vai doer, mas você vai conseguir viver com aquilo ali. Não, e você vê com os pacientes também, né? Óbvio, né? Todo mundo tem algum paciente que evoluiu de forma que você não queria. Vai para uma cirurgia, termina evoluindo com AVC, pós-operatório, alguma coisa. Mas é muito claro, quando a família vê que você estava lá se doando, você não tem problema. Quando você tem uma boa comunicação, você deixa claro que você está do lado do paciente. Às vezes os residentes vêm dizer, olha, Eduardo, tem ali um caso que a família está encrencando, tá? Fala, olha, a primeira coisa que tem nessa história é a oração de São Francisco, compreender antes de ser compreendido, né? Então, vamos sentar com a família, vamos entender o que é que está acontecendo, vamos deixar claro, cristalino, que está todo mundo do mesmo lado. Ah, mas isso é o óbvio tem que ser dito muitas vezes, porque às vezes a família pode estar achando que você tem algum conflito de interesse com alguma coisa, ou enfim. Então, 95% das vezes que o pessoal vem dizendo que tem alguma família, e isso às vezes não é uma conversa só que vai ter, né? 2, 3, 4, 5, enfim. Senta, olha, eu tô aqui para escutar, você vai vendo. Às vezes foi uma coisa que alguém falou errado, não, porque o enfermeiro disse, ou o residente disse, ou o senhor disse, tal coisa. Olha, desculpa, você entendeu errado, vamos aqui, vamos zerar essa parte e tal. E geralmente os ânimos se acalmam, né? Então, isso daí, e tem um técnico, eu acho que é falecido já, de basquetebol americano, John Wooden, não sei se você já ouviu falar, um cara muito conhecido. Tony Robbins fala muito dele também, ele já entrevistou esse cara. E ele é um cara que ganhou não sei quantos títulos do basquete colegial, né? Dos Estados Unidos. E todo mundo admira muito ele não chegou para a NBA, não sei porquê. E ele falava isso, né? Ó, você perdeu o jogo, não quer dizer que você foi derrotado. Você é derrotado justamente quando você sabe que não entregou tudo. E do mesmo jeito, você pode ter ganhado o jogo, mas você tratou o adversário com desdém, né? Você estava muito acima do adversário, você humilhou os caras e tal, enfim. Então você ganhou, mas não levou, né? Então, esse é o ensinamento para a vida retada. Se você deu o seu 100%, paciência. O único detalhe é esse, para você dar o seu 100% pela regra dos 40%, é difícil. Mas às vezes aquilo que você julgava que era o seu 100%, era o seu 100% na sua visão de mundo ali. Você vê, não, dá para ir mais. E aí vem a lição, não, os caras me destruíram aqui no jogo X ou na prova Y, provavelmente o que é que eles estão fazendo diferente de mim, né? Então modelar os caras, ver que a coisa pode ir mais para frente, enfim, e aprendendo com a vida. Show de bola, tem muito, a gente separou aqui uns 70 pontos, acho que a gente discutiu uns 10 hoje só aqui, então certamente vai ter uma parte 2 aí, e aí depois a gente vai continuar com a parte de liderança, produtividade, ele tem muita dica de produtividade boa, incluindo uma que eu comecei a praticar tem algum tempo atrás, eu estava acordando de 4h45, tentei jogar para 4 horas, baseado no livro dele, vou explicar por quê, a gente vai discutir isso.